Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é como ventilar o paciente com Covid-19 de uma maneira segura. Então, fica aqui com a gente vai ter um passo a passo, vai discutir o que é que tem de diferente, o que é que você pode realizar para ter essa segurança durante a ventilação mecânica do paciente com Covid-19. Existe uma pergunta bem simples. Existe diferença entre ventilar um paciente com Covid-19 e outros pacientes que apresentam insuficiência respiratória hipoxêmica? Se você for pegar na literatura científica, vai ter muita discussão. Muita discussão se tem diferença, o que é para ser feito de uma maneira diferente. Aí vai ter paciente que você ventila com volume corrente mais baixo, paciente que ventila com volume corrente mais alto. O que é que você pode fazer de diferente com esses pacientes? Mas se você pegar que dentro da terapia intensiva a gente tem diversas disfunções que podem levar ao paciente a ter necessidade da ventilação mecânica, e para cada uma dessas disfunções você tem que ter uma monitorização contínua e avaliar o paciente e manter uma ventilação protetora, essa parte não altera muito entre uma ventilação de um paciente com Covid e uma ventilação de outros pacientes que estão ali com insuficiência respiratória hipoxêmica. Uma coisa que vai diferenciar bem é a necessidade de você reduzir a dispersão de aerossóis. Então, antes, dentro da terapia intensiva, quando você não... Antes não, né? Quando você está em uma terapia intensiva que não tem um paciente com suspeita de Covid ou não tem um paciente que tem uma doença respiratória transmissível, não tem um isolamento respiratório, você não tem tantos cuidados como com a dispersão do aerosol, como desconectar um ventilador, fazer uma ressuscitação cardiopulmonar com o paciente fora da ventilação mecânica. E aí, quando chegou a pandemia e veio os pacientes com a Covid-19, teve que ter esse cuidado, não desconectar o paciente, de reduzir a produção de aerosol, de colocar EPI para reduzir a taxa de transmissão para os profissionais de saúde e aí reduzir a taxa de transmissão também em todo o ambiente. Então, essa parte é bem diferente. A parte dos cuidados respiratórios, dos cuidados de dispersão do aerossol. São rotinas que tiveram que ser treinadas. Quando começou a pandemia, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro, trabalhando no hospital que terminou ali tendo várias UTIs que atendia paciente com Covid. Mas antes da gente receber esses pacientes, a gente fez um trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Fez toda a pesquisa do que é que estava sendo publicado, apesar que tinha pouca publicação, mas o que é que estava sendo falado, o que a Organização Mundial de Saúde dizia, o que é que você poderia fazer para diminuir o risco para o profissional de saúde e ter um atendimento seguro e gerar uma intervenção benéfica para o paciente dentro da terapia intensiva. E aí, quando a gente começou a fazer a pesquisa e preparar os protocolos, vieram várias perguntas, teve medo, o medo de vários profissionais de entrar no leito que tinha um paciente lá com Covid ou na UTI com Covid. Eu lembro muito bem a gente fazendo os treinamentos, então ficou responsável de gerar os protocolos, a gente depois foi fazer os treinamentos com toda a equipe, tanto a equipe de fisioterapeuta, a equipe de profissional médico, a equipe de técnicos de enfermagem, de enfermeiros. A gente foi começar a fazer os treinamentos para demonstrar o que você precisaria, como você poderia reduzir esse risco. O que é que a gente viu? O medo. E o medo fez muita gente correr atrás de se preparar. E vários protocolos que antes eram para serem seguidos e não eram, começaram a ser implantados dentro da terapia intensiva de uma maneira mais concreta. Uma coisa mesmo que era pouco utilizada, apesar de já ter indicação, já ser discutida, mas na prática clínica era pouco utilizada, era a posição prona no paciente com hipoxemia refratária. Então, tínhamos vários pacientes que tinham essa necessidade, mas não tínhamos equipes treinadas. Falando aí com a terapia intensiva em todos os ambientes, todos os locais. Então, a gente tinha vários pacientes que precisavam, mas não tinha equipes treinadas. O medo de realizar a posição prona, o paciente não era pronado. Muitas vezes o paciente não era pronado, mesmo tendo a indicação para ser pronado. E o fisioterapeuta, quando começou a atuar com esses pacientes com a Covid-19, fez muita diferença. Já fazia antes, já tinha essa representabilidade da terapia intensiva, mas ficou muito mais claro. E por que ficou muito mais claro? Porque eles tiveram tendo mais pacientes graves, e quanto mais grave o paciente,
mais pacientes com disfunções respiratórias, mais claro fica a necessidade de um fisioterapeuta capacitado para gerar intervenção segura dentro da terapia intensiva. Então, quando você pega um paciente com Covid-19, tem diferença? Tem. Disse aqui, expliquei alguns pontos de cuidados de dispersão de aerosol, cuidados para você reduzir as complicações de contaminação. Em relação à parte ventilatória, o que você vai fazer de diferente? Aí você vai entender aqui que muito que é discutido, que é falado, é o básico. Você, sabendo o básico, vai fazer a diferença para esse paciente. Não precisa de firula, não precisa de fazer mágica. Não, é o básico. O fisioterapeuta que domina o básico da ventilação mecânica, que a gente vai discutir aqui, consegue atuar com segurança com os pacientes. E por que eu sempre repito isso? Que é o básico que faz a diferença. Porque o básico é se você saber avaliar o paciente, identificar a alteração e definir a conduta para aquela alteração. Pensando sempre que cada caso é um caso. Então, se você pega um paciente com Covid-19 e vai lá, o paciente caiu a saturação, vamos pronar o paciente, vamos recrutar, colocar a PIP lá em cima, e muitas vezes a conduta básica era deixar o tubo que estava seletivo sem ficar seletivo. Muitas vezes a conduta básica era trocar o filtro que estava encharcado e não era trocado o filtro por causa do risco de desconectar o paciente do ventilador. Teve um caso clínico que tinha acontecido comigo já e aconteceu outras vezes dentro da terapia intensiva. Estava na UTI, recebi lá o plantão para UTI Covid, 10 leitos, vários pacientes graves, entubados, ventilação mecânica, e tinha um paciente, um vozinho idoso, entubado, que quando foi colhida a gasometria, estava com PaCO2, pressão arterial de gás carbônico, em 100 milímetros de mercúrio. Já tinha aumentado o delta de pressão, já tinha sido feito os parâmetros, deixado os parâmetros lá em cima, aumentado a frequência respiratória, o pessoal já tinha feito, e o paciente, quando colhia a gasometria, ainda estava lá com uma acidose respiratória e ainda apresentava um volume corrente abaixo do predito para ele. Então, ele tinha acidose respiratória, tinha um volume corrente abaixo do predito para ele e não melhorava essa ventilação, não melhorava. Estava com o sistema de aspiração fechado, com o filtro, que é filtro higroscópico, o filtro HMEF, né? Ele filtro e aquece e umidifica. HMEF que dificulta, ele filtra o ar mesmo. O HME só aquece e umidifica. O HMEF é uma sigla em inglês para dizer que é um filtro que aquece e umidifica. O HME só aquece e umidifica. O filtro HMEF ele tem um componente hidrofóbico e higroscópico, por isso que ele tem o efeito de aquecer e umidificar e ainda filtrar. Então, o paciente estava com filtro, sistema de aspiração fechada, o volume corrente lá embaixo, sedado, calculada a mecânica, a resistência lá em cima. E não vinha secreção, a ausculta não apresentava padrão de roncos. Qual é um ponto simples, por isso que eu digo que muitas vezes é o básico que faz diferença. Vamos pensar, o paciente, como eu falei no começo, um dos maiores cuidados que o paciente com Covid tem é não desconectar o paciente do ventilador para não liberar aerosol aí para o ambiente e ter a contaminação de profissionais de saúde e do ambiente. O que é que acontece? Muitas vezes é deixado o paciente conectado no filtro HMF e não é trocado o filtro de maneira rotineira, que é para ser trocado pela equipe de enfermagem. Quando o fisioterapeuta avalia também vê que está obstruído. Se você tem um filtro que é para aquecer e umidificar e ele está encharcado de líquido, o que é que vai acontecer? Ele aumenta a resistência. Aumenta a resistência para você conseguir gerar o mesmo volume, vai ficar muito mais difícil. E aí o volume começa a cair. Como foi resolvido? Clampeado o tubo para não ter a dispersão do aerossol, desconectado depois do filtro, porque o filtro está reduzindo ali a contaminação do circuito do ventilador, tirado o filtro e colocado outro filtro. Quando a gente colocou outro filtro, o volume corrente foi lá para cima e o PaCO2 que estava em 100 começou a reduzir e chegou dentro do valor de normalidade. Então veja que foi uma conduta básica. Por isso que eu falo sempre, o básico salva a vida, gente, da terapia intensiva. Principalmente se você está começando, você tem que aprender essas coisas básicas, porque essas são condutas que vão ter intercorrência, que vão modificar o desfecho do paciente
e vão fazer você ficar inseguro dentro da terapia intensiva. Porque você ia pegar um paciente desse, ia ficar rodando, ia correr atrás e não ia lembrar, pô, o filtro está sem ser trocado direito. Pode ser que seja o filtro que está aumentando a resistência. Repetindo mais uma vez no básico. Pô, não calculou a mecânica, aí não viu que a resistência está aumentada. O básico é calcular a mecânica. O básico é ver se o filtro está encharcado. O básico é identificar uma sincronia que você está vendo no ventilador e tentar corrigir, identificando se a causa é do ventilador ou do paciente. Isso aí é o básico para você definir uma intervenção segura para o paciente dentro da terapia intensiva. Então, primeira coisa que você tem que aprender, não precisa fazer figura. Para você fazer uma ventilação mecânica segura, os pacientes com Covid, aprenda o básico, entenda o básico. É isso que vai fazer a diferença. Todas as outras condutas você tem que aprender também? Tem, mas veja, comece pelo mais simples. A partir do momento que você aprende o mais simples, você vai evoluindo para conseguir colocar em prática condutas complexas. Vamos fazer uma analogia. Você pega um taxista, ele nunca dirigiu um carro de Fórmula 1. E você chega lá, vamos dirigir um carro de Fórmula 1. Não é porque ele é motorista de táxi há 10, 15 anos que ele vai conseguir pegar um carro de Fórmula 1 e correr bem. Não é isso. Ele tem que ser treinado para correr com o carro de Fórmula 1. Mesmo ele tendo tempo de atuação. Não é o tempo que vai fazer. Então, se você ainda está no começo, tem insegurança, para você realizar uma manobra de recrutamento, para você realizar uma posição prona, para você titular uma PIP, você primeiro tem que ter o conhecimento básico e ser treinado para atingir esse conhecimento mais avançado. Mas eu vi. Não, é treinamento. Treinamento de tirar dúvidas, de perguntar, ter o conhecimento teórico, tirar as dúvidas, ter o suporte. E aí você vai aprendendo como gerar essa intervenção de uma maneira segura. Não tem como você pensar de outra forma. Você não vai lá chegar, eu vou realizar uma conduta no paciente, mas eu não sei realizar ainda. O risco é grande. Pegue essa informação. Se você não é treinado, se você não sabe realizar ainda, treine. Tira a dúvida para gerar a intervenção. E tenha a base do conhecimento bem formado. Então, existe diferença? Existe diferença, sim, como eu respondi por você. Que é mais importante para saber ventilar um paciente com Covid-19 é ter o conhecimento da base, a base da ventilação mecânica, saber a fisiologia, biomecânica, é isso que é o mais importante, já que se você tem esse domínio, aí você evolui para outro, o que é mais complexo. Se você for pegar os protocolos de posição prona, as pesquisas que saíram antes de ter até a Covid, que já demonstrava o benefício no paciente com pulmão de Sara, e você pegar a maioria, diz que as equipes têm que ser treinadas. Então, se você não tem todo mundo da equipe, nunca ninguém colocou o paciente na posição prona, aí chega um paciente que precisa, vamos tentar, é como você pegasse um carro de Fórmula 1 que você não sabe pilotar e vamos tentar correr. Então, se prepare antes para ir chegar no paciente assim. Tenha o conhecimento teórico do que fazer, o porquê fazer, para você chegar nesse paciente e definir a intervenção de uma maneira segura. Vamos lá. Dê exemplo com casos clínicos aí, o exemplo do filtro encharcado, que é uma conduta básica que poderia fazer diferença. Antônio, você pode estar pensando em perguntar para mim, e se eu ainda não tenho esse conhecimento básico? Se eu entro dentro da terapia intensiva, dou um exemplo, fiz uma pós-graduação, acabei a pós-graduação, fui chamado de terapia intensiva. Ou acabei de me formar, fui chamado para terapia intensiva e comecei a trabalhar. E aí eu estou lá na UTI Covid. O que eu tenho que fazer para ter segurança? Primeiro, você tem que, primeiro ponto, fazer um autodiagnóstico. O que é que você não sabe? O que é que eu não sei? O que é que eu preciso melhorar? O primeiro ponto é esse, o que é que eu preciso melhorar? Depois que você identificou o que é que você precisa melhorar, você vai correr atrás de agir para corrigir essas alterações. Segunda coisa, se aproximar de pessoas que podem ajudar você. Então, vocês que estão aqui presentes já estão chegando perto de mim. É na internet, é distante. Não é distante, não. É como se estivesse falando cada um aqui está olhando direto para mim, é como se estivesse falando diretamente para eles. Lá no método fisioterapia intensiva, que é uma formação completa, a gente tem a teleconsultoria com os alunos e a mentoria. A gente tem encontros individuais e tem as dúvidas que a pessoa manda quando está com os casos clínicos, e você tem que pensar nisso também. Você precisa tirar suas dúvidas. Então, você tem a lacuna de conhecimento, do que você não sabe, você vai correr atrás do conteúdo para preencher essa lacuna de conhecimento,
Mas você tem que tirar as suas dúvidas. Se aproximar de pessoas que têm a expertise para ajudar você. Dá um exemplo. Atuando como coordenador da terapia intensiva, lembra do caso aí que eu disse que o filtro estava encharcado e por isso já acontecer com outros pacientes sem ser Covid, a gente já sabe que aumenta a resistência. Eu fui lá, identifiquei e troquei o filtro. Mas tinha profissionais começando a atuar que não tinha essa expertise ainda. E eu estava como coordenador de UTI, não estava dessa, e recebi uma mensagem não, uma ligação. A pessoa ligou para mim e disse: Antônio, eu estou aqui com um paciente e o paciente não melhora o PaCO2, a gente já aumentou o delta, já aumentou a frequência e não sai, é a mesma coisa, o volume corrente está baixo. Aí eu, vamos lá, vamos seguir um passo a passo para você definir a conduta. Dê uma olhada no caso clínico, a pessoa passou para mim, passou os dados. Sinais vitais, como é que estão os parâmetros do ventilador? Como é que está o gráfico? Tem que mandar a foto, ela mandou a foto do gráfico. Quando ela mandou a foto do gráfico, já deu para ver um padrão de obstrução. Mas vamos lá, como é que está a ausculta respiratória? A ausculta não tinha alteração. Como é que está o abdômen? A palpação, palpar o abdômen. Processo, é um processo para definir a conduta. Ela palpou o abdômen, não está tranquilo. Já não tinha palpado, disse palpa e depois liga para mim de novo. Ela foi lá, palpou o abdômen, não, está tranquilo. O paciente não está fazendo esforço, não é ele brigando com o ventilador que está causando a resistência. Eu fiz, faz assim, troca o filtro. Ah, não, mas não está vendo. Não, mas pode trocar o filtro. O filtro aí, você já aspirou o sistema de aspiração fechado, não veio secreção. Está com aumento de resistência. Você já mostrou aí a radiografia, não tinha tubo, não estava mal posicionado, estava tudo ok. Troca o filtro. Não, mas isso não vai resolver. Troca o filtro. Não tá, parece que não está encharcado. Algumas vezes pode ser que não pareça ter encharcado. Ela trocou o filtro. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o paciente que tinha acontecido comigo. O volume corrente foi lá em cima. Pô, fizesse mágica, não foi embaixo, que é o básico. É porque a pessoa só ainda não tinha o conhecimento disso. A partir do momento que ela já tem esse conhecimento, toda vez que ela tiver um caso assim, ela vai pensar dessa forma. Porque ela já teve o conhecimento. E esse é um conhecimento prático, que é diferente de experiência. Eu repito sempre muito isso. Você pode ter 10 anos de experiência e não saber nada correto, né? Pode saber coisas erradas. Conheço pessoas assim, conheço. E muitas vezes é difícil colocar na cabeça da pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa se atualizar, que ela tem que ficar perto de pessoas que vão ajudar a ela ter o conhecimento. Se aproxime de pessoas que pensam assim, se aproxime de fisioterapeutas que querem gerar uma fisioterapia com qualidade da terapia intensiva, que estão sempre correndo atrás de gerar uma melhor intervenção. Já dei exemplo de fisioterapeutas que fazem condutas como ficar preparando de seringa para realizar a aspiração, que ficam só trocando o filtro, mas não é porque estão identificando uma resistência aumentada, mas é porque ele só faz aquilo. É de 3 dias vamos trocar o filtro, e não são condutas específicas. Então, entendeu isso, que é o básico, vai fazer você ter muita segurança dentro da terapia intensiva. Se você for observar, aqui, estou batendo sempre isso na tecla. É o básico, é o básico, é o básico. E vocês vão ver quando eu for no final demonstrar um passo a passo para você ventilar esse paciente, que é o básico, que é o básico. E você tendo o controle disso, você consegue ter segurança. Tem um jeito errado de ventilar o paciente com Covid? Tem. Primeiro jeito errado, que se repete, a pessoa achar que Covid é sinônimo de síndrome de desconforto respiratório agudo. Não é sinônimo. Então, o paciente pode estar entubado e não ter uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma SARA. Ele não é sinônimo. A Covid é doença causada pelo coronavírus, que pode gerar uma síndrome respiratória grave. Mas síndrome de desconforto respiratório agudo, a SARA, que eu posso ter falado errado aqui na hora que eu estava falando a sigla, não são sinônimos. Não é Covid, não é sinônimo. Então, o paciente pode ter síndrome de desconforto respiratório agudo sem ser Covid, e o paciente pode ter Covid, está entubado e não ter a síndrome de desconforto respiratório agudo. E aí, muitas vezes, o pessoal já acha que é e vamos ventilar igual um paciente que está com a síndrome de desconforto respiratório agudo. Dentro do protocolo, a gente faz a ventilação protetora, mas era para fazer ventilação protetora a maioria dos pacientes. Se você está identificando o drive pressure, está identificando o volume corrente mais baixo, está identificando a pressão do platô menor que 30, a maioria dos pacientes. Mas o paciente está com a PF menor que 150. Vamos pronar o paciente que é Covid, PF menor que 150.
Vi isso se repetir várias vezes. Que, na verdade, era um tubo seletivo, ou era um paciente que tinha perdido o tubo estava se estubando e vazando a pressão toda pelo cuff, ou era um paciente que estava com pneumotórax e não era para ser pronado. Qual foi o erro da conduta? Por que foi uma conduta insegura? Porque na cabeça é como a pessoa tivesse um cavalo lá olhando só para aquele ponto. E dentro da terapia intensiva, para você gerar uma intervenção segura, também na ventilação com o paciente COVID, você tem que ter todos os dados necessários para ir definir a intervenção. Ah, mas o protocolo aqui, ó, PF menor que 150, pronar o paciente, o protocolo do hospital. Mas veja, se tiver o diagnóstico de síndrome de desconforto respiratório agudo, como é que se dá o diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório agudo? Infiltrado bilateral, PF menor que 300, sem história de congestão pulmonar por insuficiência cardíaca, que está com uma PIC maior que 5. Então, você tem um diagnóstico de uma síndrome. Não, aí é PF menor que 5, 150, vamos para um... Não é assim. Então, você tem que ter os dados como um todo. Isso daí de nomenclatura é extremamente importante para você ventilar um paciente com COVID. Porque se você for ler um protocolo, você tem que entender. Se você for ler um estudo científico, você tem que entender. Se você for se comunicar num plantão e você fala o delta de pressão e a pessoa pensa que é pressão de pico, ou você fala o delta de pressão e a pessoa pensa que é IPAP, se fosse falar de VNI, não é. O delta de pressão, delta é diferença, né? Pode ser até que não seja esse nome de diferença, mas delta, deixa eu ver. Delta é a diferença que você vai ter entre a pressão de pico e a PIP. Então, se você tem uma pressão de pico em 20 e uma PIP em 10, quanto é o delta de pressão? 10 centímetros de água. É esse delta de pressão que gera o volume, se o paciente tiver ventilado com o ventilador dando a pressão, né? Se o paciente estiver fazendo esforço, ele vai ter um componente muscular. A equação do movimento. Tem que entender a equação do movimento. É uma das coisas básicas também que tem que ter o conhecimento para entender o porquê que o delta de pressão é o que vai fazer gerar o volume. Porque para você vencer a resistência ventilatória, tem que ter uma diferença de pressão. Tudo é diferença de pressão. Na ventilação, é tudo diferença de pressão. Desde a difusão, que para acontecer a troca gasosa tem que ter uma diferença de pressão do oxigênio e do CO2, lá dentro do alvéolo capilar, como para entrar o ar da atmosfera dentro do seu pulmão. Vai acontecer por diferença de pressão. Então, quando você inspira, esqueça a ventilação mecânica. Você inspirou, você aumentou o espaço dentro da caixa torácica. A partir do momento que você aumenta o espaço dentro da caixa torácica, a pressão dentro do seu pulmão está menor do que a pressão atmosférica. Isso dá uma diferença de pressão. A pressão dentro do pulmão está menor do que a pressão atmosférica. O que é que acontece? O ar que está numa pressão maior, que é a pressão atmosférica, entra dentro do seu pulmão, por diferença de pressão. Quando você para de contrair a musculatura respiratória, relaxa, vai relaxando, o pulmão ele é um elástico. Ele tem um componente elástico. O pulmão ele é elástico. Então, se eu puxo, quando eu estou gerando volume, eu estou abrindo o alvéolo, quando eu paro de puxar, paro de contrair a musculatura respiratória, ele comprime. E aí, aquela quantidade de ar que está maior para o mesmo espaço, fica com a pressão dentro do pulmão maior do que a pressão atmosférica. E o que é que acontece? Por diferença de pressão, o ar sai de dentro do pulmão e é colocado para fora, por diferença de pressão. E quando você ventila um paciente, é diferença de pressão. Você está colocando uma pressão do ventilador maior do que a pressão. Então, agora não é a musculatura. É você estar ajustando o ventilador e dando uma pressão. Ah, mas em VCV, você está dando o volume lá que está gerando uma diferença de pressão. Vai ter a pressão de pico. E sempre o delta é a diferença de pressão entre pressão de pico e PIP. Entre o IPAP e o EPAP. Quando vocês falam pressão de suporte, já é um delta de pressão. É a pressão de suporte que está sendo dada, é o delta. Então, delta é utilizado em PCV. PCV, a gente dá um delta de pressão. Ah, se eu boto uma pressão de pico em 25 e uma PIP em 10, qual é o delta de pressão? 15. Se eu quero gerar mais volume, eu tenho que dar maior delta. Eu aumento o delta de pressão. Ficou claro? Isso é um conhecimento
de nomenclatura, para entender, para interpretar os estudos. E veja que eu, para explicar, tive que pegar lá a fisiologia, a diferença de pressão para você entender. Então, quando você ventila um paciente com COVID, que você tem que identificar que não é sinônimo da síndrome de desconforto respiratório agudo, não é sinônimo, então você tem que identificar todos os dados para identificar qual é a mecânica do paciente, o que é que o paciente está apresentando, e aí você consegue definir uma intervenção segura. Então, esse eu estava falando do erro. O primeiro erro é você não ter todos os dados e achar que é sinônimo. Segundo erro é o pessoal negligenciar os cuidados de proteção individual e de proteção para o paciente. Muitas vezes negligenciado porque a pessoa não vê e não tem o conhecimento. A gente tem, dentro da ventilação mecânica, filtros. O que é um filtro? Um filtro é uma barreira que vai fazer com que algo que está de um lado não passe para o outro. Então, um filtro é isso, uma barreira que vai fazer com que algo que está de um lado não passe para o outro. E a gente tem um equipamento parecido com um filtro, é igual, mas ele só aquece e umidifica. Ele só aquece e umidifica. E é chamado de filtro porque é igual, mas ele não é filtro, ele aquece e umidifica. Tem uma filtragem pequena, por isso também que é chamado de filtro. E aí a gente tem a classificação. Tem um filtro HME, que é só para aquecer e umidificar, não seria nem, ele não consegue filtrar bem. E o filtro HMEF, como eu já disse, que aquece, umidifica e filtra 99,9% aí dos vírus e bactérias. Muitas vezes, o que é negligenciado? Coloca só o HME. A gente ainda tem outro filtro, o filtro EPA, que esse tem um percentual de filtragem maior ainda, mas ele não aquece, umidifica. Então, ele tem que ficar no ramo expiratório. Muitas vezes, como a pessoa não tem esse conhecimento, aí chega na terapia intensiva, tá o paciente ventilando com um filtro HME aqui, lá embaixo um filtro HMEF, porque disseram que tem que colocar filtro, mas ele não sabe o que é um filtro HME, não sabe o que é um filtro HMF, não sabe o que é um filtro EPA. O que é que acontece? Esse filtro HMEF que está lá fora, ele pega a umidade e encharca lá embaixo, no ventilador, e o pessoal está ventilando totalmente mal ventilado e sem nem proteger o paciente, dispersando para o aerossol e por aí vai. Então, um outro erro de ventilação da COVID é não ter o cuidado de proteção individual e de proteção com todo o ambiente. Desde o uso de uma ventilação não invasiva, que o pessoal bota uma máscara de ventilação não invasiva, com a válvula de exalação aberta, aí está a pessoa sem óculos de leito, sem capô, vai se contaminar. Então, o erro. Tem que saber essas bases para proteção individual, proteção do ambiente, dos cuidados de segurança dentro da terapia intensiva. Terceiro erro. Então, eu falei um erro que é você não tem todos os dados, acha que é sinônimo de síndrome de desconforto respiratório agudo. Segundo é quando você não utiliza o EPI, não faz a gerenciamento de risco ali do paciente. E o terceiro erro, que está dentro da terapia intensiva, e o pessoal comete querer correr atrás da gasometria normalizada com o paciente com COVID ou paciente com síndrome de desconforto respiratório. Vamos correr atrás da gasometria. Não! A gasometria, o valor de normalidade, é de uma pessoa normal. Se eu tenho um paciente que tem uma disfunção respiratória, ele tem piora da mecânica, que vai fazer que tenha piora da troca gasosa. Quando você coloca um ventilador mecânico, o ventilador é um suporte básico de vida. Ele é um mal necessário, porque ele causa lesão. A ventilação mecânica mal feita causa lesão. Só em colocar na ventilação já é ruim para o paciente. Por isso você tem que tentar reduzir o tempo de ventilação mecânica quanto possível e não estubado de qualquer maneira. Então tem que ficar claro isso. Então, quando a pessoa corre atrás da gasometria, utiliza parâmetros do ventilador que é mais lesivo. E foi comprovado, agora eu posso dizer já há muito tempo, que uma ventilação protetora reduz a mortalidade. E então anote aí, você que está começando a atuar, que está começando conhecimento, tem que ventilar um paciente com ventilação protetora. 6 ml por quilo de peso predito é o que é o mais claro. Quando você coloca o volume corrente mais baixo, isso é o que está mais claro. Pressão de platô menor que 30. É uma ventilação protetora para o paciente. Então, o drive pressure menor que 15. Pressão de platô menos PIP. Tem que calcular a mecânica. Frequência respiratória que não gere alto PIP. Alto PIP é pior que uma acidose respiratória. Por isso que você aceita uma hipercapnia permissiva. Até que ponto? Até o pH de 7,2. Tem guidelines de pH até 7,15 e um PCO2 de 80. Você aceitar uma hipercapnia permissiva.
Senão, aí você aumenta mais a frequência respiratória para gerar alto PIP? Não. Aí você aumenta 1 ml por quilo de peso predito. Lembrando que é ml por quilo de peso predito. Você não vai ventilar um paciente que é obeso com maior volume corrente. Ele não vai ter um pulmão maior. Então, é ml por quilo de peso predito, que você calcula a partir da altura. Então, quando você vai ventilar um paciente, ventilação protetora, 6 ml por quilo de peso predito. Peso em relação à altura. Então, você pega a altura e coloca na fórmula. Para homem, 50 mais 0,91, vezes, entre parênteses, altura menos 152,4. Ah, Antônio, gravar a fórmula é importante na UTI. Não é gravar a fórmula. Por fazer isso 50 mil vezes, aprende, grava. Então, você tem que saber onde é que tem que ter anotado a fórmula e você vai estar lá. Então, 6 ml por quilo de peso predito. Pressão de platô menor que 30. Drive pressure menor que 15. Pressão de platô é a pressão que vai ser do componente elástico. Então, se eu ventilo um paciente aqui, ó, e dou uma pausa, essa pressão que é mantida aqui é aquela pressão de platô. A pressão que eu utilizei para ventilar tem que vencer o componente resistivo. Então, eu posso ter uma pressão de pico de 50. Se a pressão de platô tiver menor que 30, tá ok. Por quê? Porque esse 20 de diferença de pressão foi para vencer o componente resistivo, é perdido em energia. Imagine você, bota na sua mente, feche os olhos, imagine. Você tem um paciente com 1,50 m com 90 quilos. E você tem um paciente de 1,80 m com 90 quilos. Qual é o paciente que precisa de mais volume? O de 1,90 m. Não é porque o paciente é obeso que ele tem precisar colocar um volume maior, certo? Então, é pelo peso predito. Vamos voltar aí. Então, pressão de platô de 30, drive pressure menor que 15, drive pressure, pressão de platô menos a PIP. Frequência respiratória pode atingir até 30, 35, sem gerar alto PIP. Lembrem, alto PIP é lesiva, alto PIP tem repercussão hemodinâmica, alto PIP hiperdistende, alto PIP causa aumento do espaço morto. Então, sem gerar alto PIP, a PIP titulada com, se tiver condições, que aí existe locais que conseguem avaliar a capacidade de recrutamento do pulmão, você vai ver pelo gráfico, você vai ver pela variação da mecânica quando você aumenta a PIP, você vai titular a PIP que causa menos colapso e menos hiperdistensão. E aí vai ser chegando aí em pontos que você calculou pela complacência, melhor complacência, ou para o menor drive pressure. Se tiver um tomógrafo de impedância elétrica, você consegue, dentro do tomógrafo de impedância elétrica, colocar aí a melhor posição. E com gráficos também, você consegue, pela posição do gráfico, ver o stress index, que não é o objetivo de hoje. A gente, em outros momentos, vai discutir isso daí, que você pode identificar se o paciente aceita uma PIP maior ou não. FiO2, fração expirada de oxigênio, a menor para manter uma saturação entre 92, 96, 94, 93%, podendo em alguns pacientes aceitar até 90, 89. É um paciente que tem uma doença pulmonar crônica. Outro parâmetro que você tem que avaliar nessa fração expirada de oxigênio, porque você tem uma PaO2 predita. Não é pela PaO2 predita. Eu quase nunca mais estou calculando PaO2. Quase nunca mais, ficou totalmente errada essa minha frase, né? Mas dificilmente eu calculo aí a PaO2 ideal do paciente. Porque não é o meu alvo. Não é o meu alvo? Ah, então quer dizer, se o paciente tiver com uma PaO2 de 65, pressão arterial de oxigênio 65, tiver saturando 93, 94%, eu não preciso aumentar a FiO2, porque a PaO2 predita dele é 75, é 78. Não! A FiO2, fração expirada, colocar oxigênio mais alto, é lesivo para o paciente. Então, quando você vai calcular, onde é que eu estava? A FiO2, vai estimar a FiO2, não é pela PaO2 predita. Por que não é pela PaO2 predita? 98,5% do oxigênio carregado no organismo vai ligado à hemoglobina. Se está saturando com a saturação de 93%, e você calcula a concentração de oxigênio nos equipamentos de gasômetro, na gasometria, pode até já vir calculado, mas você pode calcular também através de uma fórmula. E você tem a concentração de oxigênio boa, não tem que se aperrear. Se 1,5%
vai ser dependente totalmente da PaO2. A PaO2 tem correlação com a saturação? Tem a curva de dissociação da hemoglobina. Mas se está saturando bem, aceitável, 93%, é mais lesivo para o paciente aumentar a FiO2. Lembra, a ventilação mecânica é um mal necessário? Tem que ser uma ventilação mecânica protetora. Se daqui a algum tempo mudar os estudos, você tem que ficar sempre se atualizando. Mas esse básico tem que saber. Tempo inspiratório ou fluxo para gerar uma ventilação com tempo expiratório neural do paciente, sem gerar sincronia de ciclagem prematura e nem tardia. Aceitando uma hipercapnia permissiva, você não vai correr atrás de uma hipercapnia permissiva, mas você pode aceitar uma hipercapnia permissiva, pH 7.2, 7.15, PaCO2 de 80. pH começou a cair, não é componente metabólico, vamos aumentar o volume corrente em 1 ml por quilo. Sai de 6 ml por quilo para 7 ml por quilo. Vem uma nova gasometria e vai identificando a necessidade de fazer essas alterações. Monitorização gráfica, para não ver se tem auto-PIP e não ver a sincronia. Se está com a sincronia, não consegue corrigir com sedação, com ajuste. Bloqueador neuromuscular intermitente, para deixar o paciente melhor ventilado. Certo, Antônio, entendi tudo isso. E eu posso depois progredir para a posição prona, se uma PF está menor que 150 e tiver o diagnóstico do síndrome de desconforto expiratório agudo e se já tiver titulado, já ter feito toda a programação. Ok, entendi. Essa é uma ventilação mecânica segura. É só isso? Não. Não. Por que não? Porque aí é um protocolo que eu estou passando para vocês, que você poderia colocar no Google, poderia no site da Sobrafi, o site da AMIB, você ia ter esse protocolo. Mas, para o caso concreto, você tem que saber adaptar ao caso concreto. Vamos dar um exemplo, um caso clínico. Desse mesmo jeito que eu estou dizendo no paciente, você colocou com esses parâmetros e está sem bloqueador neuromuscular, vou criar essa hipótese, o paciente está fazendo esforço mal adaptado, começou a fazer febre, está fazendo volume corrente lá em cima, duplo disparo, a sincronia. Você vai ficar mantendo 6 ml por quilo de peso predito? Não. Por que não? Porque ele quer mais volume. Não tem como controlar com a sedação, não tem como controlar com outra maneira. O duplo disparo vai fazer com que 6 ml que ele está fazendo não seja 6 ml. Além de gerar aprisionamento, além de ter efeito Pendeluft, que é levar para regiões que têm uma melhor complacência e piora mais a mecânica, mais lesão. Então, você tem que saber adaptar ao caso concreto a sua intervenção, os protocolos. E para isso, por isso que eu sempre repito, você tem que ter todos os dados, todos os parâmetros aí dentro para tomar a sua decisão. Modo de ventilador. Então, modo de ventilador. Faz diferença colocar VCV, PCV, PRVC? Não tem estudos ainda que mostram a diferença entre o modo. Você tem que saber utilizar o modo. E saber que em PCV você pode correr atrás de atingir um volume corrente. Em VCV você pode correr atrás do volume corrente. A pressão que você vai ventilar. Em PRVC é você ventilar com delta de pressão para atingir o volume corrente. Então você tem que saber utilizar o modo. Se você quer garantir mais, tem certeza, bota em VCV, que você sabe que está indo naquele volume corrente de 6 ml por quilo. Se você coloca em PRVC, você vai ventilar a pressão, que o ventilador vai ajustar a pressão, é de duplo controle, o ventilador ajusta a pressão. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui em PRVC. Tá? Vamos dar esse exemplo. Aqui é o pulmão do paciente, eu vou insuflar. Eu sou o ventilador, aqui é o pulmão do paciente. Vocês ajustaram aí 400 ml em PRVC. Eu faço as primeiras relações. Eu que sou o ventilador mesmo, sou lá uma máquina. Vou ajustando a pressão até gerar aquele volume corrente que está sendo dado. Aí piora a mecânica do paciente. Piorou a mecânica. Piorou a mecânica do paciente, piorou. Pá. E você vai ventilar o paciente. Eu sou o ventilador. Eu percebi que está piorando a mecânica. No modo PRVC, eu vou aumentando o delta de pressão até em torno de 5 centímetros de água abaixo da pressão, do alarme de pressão de pico. Então, se você deixar o alarme de pressão de pico em 60, o ventilador vai subindo a pressão até 60. Veja, um erro que era só ajustar o alarme no modo PRVC. E no modo PCV, você vai ajustar o delta de pressão para atingir os 6 ml por quilo. Mas lembrando que piorou a mecânica, cai volume. Como é que você pode controlar isso? Bota os alarmes bem próximo do volume corrente que você quer. Bota o alarme aí 50, 60 ml, bem próximo, para cima e para baixo. Atingiu aqui, vai ficar alarmando o ventilador, pressão máxima atingida. Então, veja que é saber utilizar isso daí.
Algumas pessoas colocam aí em VCV, você tem como ajustar o flow by expiratório maior, então é melhor para desobstrução. Mas ainda não tem na pesquisa científica em relação ao desfecho. Mas terapia desobstrutiva, sim. Então, o modo ventilatório, eu falei, tanto faz, é só você saber utilizar. Alguns protocolos colocam mais VCV, porque você consegue garantir aquele volume de 6 ml, mas você fazendo a monitorização ideal, consegue também, até agora não tem modificação de desfecho. Se sair pesquisas que mostram desfecho, você vai utilizar aquele módulo que mostra o desfecho, mas até agora não há. Se for utilizar, não tem que estar com receio, bota em VCV, sabendo, quando começar a assumir a ventilação mecânica, pode gerar mais assincronia, porque vai depender do fluxo, você vai ter que ajustar o fluxo. São vários detalhes, ok? Mas de qualquer modo aí que você consiga garantir o volume.